Fala galera, tudo certo? Professor Fredão aqui do Mente Matemática para a resolução hoje da questão 144 do caderno cinza do Enem 2020 impresso. Vocês vão ver que essa questão é uma questão que eu classifiquei aí como intermediária. Ela não é difícil na questão das contas, tá? As contas até são bem simples. Na verdade, se você conhece bem o tipo de triângulo, nem tem conta para poder fazer. Mas ela exige um pouco de interpretação, tá? E você conseguir estabelecer uma relação entre três segmentos lá do cone, né? Que é a altura, o raio e a geratriz do cone, tá? Então é uma questão que em termos de cálculo ela é bem tranquila, mas por conta da interpretação dela poder ter complicado um pouquinho alguns alunos, eu acabei classificando como uma questão intermediária, beleza? E eu, inclusive, convido vocês, quem não me segue lá no Instagram, a seguir meu Instagram pessoal, que é @professorfredão. Lá eu tenho feito algumas análises complementares a respeito das dificuldades dos itens, falando um pouquinho a respeito de tipos de característica, né, de cada um dos itens lá na teoria de resposta ao item. Então, se você não me segue lá no Instagram e você tem Instagram, então te convido a seguir lá, porque eu estou fazendo algumas análises complementares por lá. Beleza? Então vamos lá para a resolução da nossa questão 144. Para que ele atinja seu objetivo, o raio em metro da circunferência deverá ser de... Então, no período de fim de ano, o síndico de um condomínio resolveu colocar em um poste uma iluminação natalina em formato de cone, lembrando uma árvore de Natal conforme as figuras 1 e 2. A árvore deverá ser feita colocando-se mangueiras de iluminação, consideradas segmentos de reta, de mesmo comprimento, a partir de um ponto situado a 3 metros de altura no poste, que é esse poste que está aqui, até um ponto de uma circunferência de fixação no chão, de tal forma que esta quem? A circunferência, fique dividida em 20 arcos iguais. O poste está fixado no ponto C, centro da circunferência, perpendicularmente ao plano do chão. Para economizar, ele utilizará mangueiras de iluminação aproveitadas de anos anteriores, que, juntas, totalizaram pouco mais de 100 metros de comprimento, dos quais ele decide usar exatamente 100 metros e deixar o restante como reserva. Então, para que ele atinja seu objetivo, o raio em metro da circunferência deverá ser d. Galera, olha só, se a gente fosse dividir essa circunferência, tá, em dois arcos iguais, então você teria aqui dois arcos de 180 graus, e para isso você precisaria, né, usar duas mangueiras. Uma mangueira vindo para cá, uma mangueira vindo para cá. Beleza? Isso se eu quisesse dividir a circunferência em duas partes iguais. Se eu quisesse dividir em três partes iguais, tá, ou em três arcos iguais, então você teria que colocar aqui arcos de 120 graus cada, e para formar esses três arcos aqui de 120 graus, você precisaria ter três mangueiras, certo? Todas de mesmo comprimento, enfim, porque ele disse aqui isso, né, nessa questão. Então, se eu quero, tá? Por que eu estou falando isso? Porque se eu quero dividir a circunferência em 20 arcos iguais, então se eu vou ter que ter aqui um arco, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar em 20, então esse trecho aqui do texto me diz que se é para eu dividir em 20 arcos iguais, então eu tenho que ter 20 mangueiras de iluminação. Beleza? Então são 20 mangueiras de iluminação que eu vou ter que utilizar, certo? Só que ele decidiu usar, né, deixa eu ver, foi um síndico, isso, síndico do condomínio, ele decidiu usar exatamente 100 metros, né, para fazer todas essas mangueiras aqui. Então, se eu pegar 100 metros e dividir por 20 mangueiras, então isso aqui implica em 5 metros cada mangueira. Beleza? E se cada mangueira vai ter 5 metros, então a situação que eu tenho é essa daqui. Tem aqui a circunferência, tá? Tem aqui esse ponto aqui de cima do poste. E, basicamente, o que você vai ter aqui é uma altura, né, que está aqui nesse ponto C, que é uma altura de 3 metros, que foi dado aqui. O raio da circunferência vai ser esse R.
E essa geratriz do cone vai corresponder, né, a esse comprimento de cada uma dessas mangueiras, que é de 5 metros. Então aqui tem 3 metros, aqui 5 metros, aqui R. Meu desenho ficou meio ruim, vou fazer ele de novo aqui, só porque senão vai parecer que não vai ficar tão claro ali que é um ângulo reto, tá? Então agora acho que vai ficar um pouco melhor. Então se eu fizer essa projeção aqui ali no centro, peguei uma dessas mangueiras e peguei aqui o raio, beleza? Então, o que vai acontecer aqui é... Pronto. Então, o que vai acontecer aqui é, esse comprimento é de 3 metros, esse comprimento que está aqui é de 5 metros, que é o comprimento de cada mangueira, e aqui vai ter o raio, beleza? E como foi dito aqui que esse poste ele está perpendicular ao plano, né, do chão, então quando você faz essa projeção aqui, né, que é uma projeção ortogonal desse vértice ali no centro, ela vai formar com esse comprimento aqui um ângulo de 90 graus. Então, você vai ter aqui um triângulo retângulo, onde um cateto é R e o outro é 3 e a hipotenusa é 5. Logo, 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais R ao quadrado. 25 é igual a 9 mais R ao quadrado. R ao quadrado igual a 16. Logo, nosso raio tem que ser, poderia ser mais ou menos 4, mas como é um problema geométrico, então só pode ser positivo. Logo, nosso raio é de 4 metros. Até porque é um triângulo daqueles que a gente conhece como pitagórico, né? Que é o triângulo de 3, 4 e 5. Então, esse raio é de 4 metros. A alternativa correta aqui para essa questão é a letra A.